Você é uma pessoa que tem dificuldade de se apaixonar ou nunca nem se apaixonou por ninguém? Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga. E uma vez eu fiz um vídeo aqui no perfil falando que as pessoas por quem a gente se apaixona revelam algo sobre nós, inclusive esse vídeo viralizou. E muita gente comentou nesse vídeo falando que nunca se apaixonou por ninguém e o que isso podia dizer sobre elas. Bom, eu reuni alguns motivos que podem fazer as pessoas não se apaixonarem por ninguém e eu quero dividir com você. A primeira coisa que pode influenciar muito foi a leitura que você fez sobre os relacionamentos. Porque quando a gente é uma criança, a gente vai fazendo leitura do ambiente e internalizando isso que a gente faz de leitura e tomando isso como uma verdade. Então, se você foi uma criança que cresceu em um lar muito conturbado, que tinha muita briga, onde você era invadida constantemente, quando você cresce, você pode se relacionar com as pessoas e com a intimidade como uma coisa aversiva. Então, você pode fazer uma conta mais ou menos assim. Se eu me relacionar com alguém, então eu vou perder a minha individualidade. Então, questionar essa leitura que você fez vai ser muito importante para que você, então, consiga começar a se abrir para um relacionamento. Claro que é muito mais profundo que isso. Você vai ter que entender uma cadeia de crenças que você tem ao seu próprio respeito, da capacidade que você tem de se relacionar e também de como as outras pessoas iriam receber essa vulnerabilidade ou a forma como você iria se relacionar. O segundo ponto, e que ele está totalmente ligado com o primeiro, é a estratégia que você desenvolveu para lidar com essas leituras que você fez do mundo. Então, uma estratégia que é muito comum em pessoas que não conseguem se apaixonar é a evitação. Então a pessoa ela pensa, se for para eu entrar num relacionamento e ficar brigando, se for para eu entrar num relacionamento e viver infeliz, então eu não quero. Só que isso não é lá muito consciente. Às vezes a pessoa ela até tem um desejo de se relacionar, só que ela tem muito medo. Toda vez que ela tá diante de alguém, é como se algo dentro dela não se permitisse para se vincular verdadeiramente com alguém. A pessoa, ela tem aquela necessidade de vínculo, de compartilhar coisas, mas ela não consegue se abrir para isso, porque ela tem uma ferida, um jeito de lidar com isso que é muito automático, é muito inconsciente, que é a evitação. Eu vou evitar todo e qualquer relacionamento porque eu não quero sofrer. Um terceiro ponto é o lugar que você foi dando para as pessoas e para os relacionamentos na sua vida. Então, muitas vezes, a forma como a gente se relaciona com as coisas continuam perpetuando a ideia que a gente tem sobre elas. Lembra que eu falei que você pode evitar as relações, mesmo que seja inconscientemente, porque você tem uma leitura de que isso é perigoso? Quanto mais você foge, mais você retroalimenta aquela ideia de que é perigoso. Então, tá vendo? Quando eu tô sozinho, ninguém me incomoda. Só que o que essa pessoa não percebe é que esse discurso pode estar mascarando uma dor. Então, eu espero que esse vídeo faça sentido por aí e que você tenha conseguido perceber que a nossa forma de se relacionar está muito vinculada ao repertório que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida. Tanto no sentido mais simbólico do que as coisas significam, mais cognitiva, do sentido que a gente dá para essas coisas, mas também emocional, de como a gente se sente diante de uma pessoa que a gente gosta, de como a gente se sente diante da possibilidade de um relacionamento, de como a gente se sente vulnerável, ameaçado diante de uma relação. E como eu disse, isso pode não ser tão consciente assim. Então a ideia é você buscar um autoconhecimento, entender quais foram as leituras que você fez, quais foram as estratégias que você desenvolveu para lidar com isso? E terceiro, como que você pode continuar perpetuando a falta dessa necessidade que você sente na sua vida? Se você sente desejo de se relacionar com alguém, de se vincular a alguém, mas sente quase como incapacidade de conseguir viver isso, a ideia é que você olhe para você, olhe para sua história, entenda como tudo isso te afeta a sua forma de se relacionar e então, se autoconhecendo, se convide para um lugar diferente. Desenvolva repertório e capacidade interna para poder lidar com as pessoas e com as relações. Então é isso, um beijo e a gente se vê amanhã.